Boa noite. Bom, pessoal, hoje é com alegria que a gente encerra esta tarefa, né, que assumimos. A doutora Marlene estava entre nós aqui em Canadá, quando nós assumimos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo desde o primeiro capítulo, né, no aniversário de 150 anos desse livro maravilhoso. E hoje nós encerramos, né, nós vamos ter a última, derradeira lição. Mas o Evangelho, ele se encerra esta tarefa desta leitura. Porque durante todos os outros dias, terça e outros dias da semana, nesta casa, o Evangelho está sempre vivo. O Evangelho de Jesus, ele é a base do nosso trabalho aqui nesta casa. Porque de nada adianta a prática mediúnica, de nada adianta todo o nosso trabalho no passe, nosso trabalho de assistência, se nós não tivermos consciência de que o Evangelho de Jesus deve ser internalizado em nós. Nós só vamos progredir, nós só vamos construir um mundo melhor se o Evangelho do Cristo for uma realidade em nossos corações. E por mais que a gente estude, não é demais. Por quê? Porque nós somos ainda muito apegados à matéria, nós somos muito ainda movimentados pelo nosso personalismo, pelo nosso orgulho. Então nós ainda somos seres muito imperfeitos ainda. Mas é motivo para a gente desistir? Ora que não, né? Jesus não desistiu de nós, o Pai não desiste de nós, nunca. Então nós devemos sim prosseguir, tendo isso em mente, de que nossa casa, ela tem o seu alicerce, o Evangelho de Jesus, né? Em todos os momentos, em qualquer tarefa que a gente venha a exercer nessa casa, ou na hora que nós recebemos o passe, recebemos aqui a orientação, nós temos que estar assim, muito convictos de que o Evangelho de Jesus, a sua palavra de amor, ela está acima de tudo. De tudo, senão tudo mais são palavras vazias. Tudo mais é muito pouco, ou quase nada. Então, é importante que a gente tenha. Então, hoje a gente vai ler os dois últimos itens, que é a prece, ainda sobre o tema do obsidiado e do obsessor, né? As preces 83 e 84. E a gente, é interessante, né? Porque o livro se encerra, né? Justamente neste capítulo, nesta lição especial, em que nós devemos, né, ter compaixão, devemos tratar da obsessão, do obsessor, do obsidiado, com amor, paciência, perseverança, né? Não é à toa que o Evangelho encerra-se aqui. Não é à toa. Por quê? Porque os desajustes da humanidade são exatamente decorrentes de obsessões. Mas, por outro lado, a gente aprende aqui que a obsessão em si não é o mal. Somos nós, com as nossas paixões, que somos responsáveis pela obsessão. Então, o problema é a obsessão, mas não na qualidade de vítimas
de coitados. Ó, não. Nós somos obsidiados exatamente pela nossa fraqueza. Fraquezas que nós nos deixamos levar nesta vida ou em outras vidas, porque a eternidade, nós somos eternos e somos hoje consequência do que nós fomos ontem. Então, não é à toa, não é à toa. Então, a obsessão, ela é o ápice do nosso desajuste. E o Cristo falou para toda a humanidade exatamente no sentido de ela se ajustar à sua essência. A humanidade deve se ajustar ao amor que Deus nos deixou. Entendeu? Essa corrida por este ajuste, né, inclui a nossa modificação, a nossa mudança íntima, a nossa busca da perfeição, que nós só vamos conseguir quando internalizarmos o que o Cristo ensinou, o que está no Evangelho. Essa é a verdade. Então aqui vamos, para não nos delongarmos mais, a prece 83, ela é dirigida ao obsidiado, ou seja, àquele que está sob a influência de um espírito obsessor. E a prece diz assim: Deus Todo-Poderoso, dignai-vos dar-me o poder de libertar fulano do espírito que o obsidia. Se entre em vossos desígnios por termo a essa prova, concedei-me a graça de falar a esse espírito com autoridade. Bons espíritos que me assistis, e vós, seu anjo guardião, prestai-me vosso concurso, ajudai-me a desembaraçá-lo do fluido impuro com o qual está envolvido. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu abjuro o espírito malfazejo que o atormenta a se retirar. Então, esta prece é uma prece que todos, né, que amamos alguém que está passando por obsessão séria, devemos nos compenetrar e fazer com todo o nosso rigor, nossa vontade. E também para os irmãos que têm a responsabilidade na orientação dos espíritos nas sessões de desobsessão, né? E mesmo nas sessões de desenvolvimento mediúnico, nas quais é comum que o obsessor de um médium, ele se manifeste, ele se torne conhecido, né? E aqui é o momento em que realmente nós entregamos, né? Nos entregamos totalmente à vontade superior e pedimos o concurso, veja bem, do espírito guardião, né? Do mentor nessa tarefa. Porque sem este concurso nós não temos nenhum poder, certo? E nós sabemos que vamos chamar de poder, não é bem o poder, mas o poder de persuasão de um espírito obsessor revoltado, ele exige, acima de tudo, uma moral elevada, uma moral ilibada de quem nos fala, de quem vos fala. E nós, muitas vezes, somos os doutrinadores, como assim chamamos, e o que a gente deve colocar? A nossa boa vontade, o nosso amor, né? A nossa vontade de servir ao Cristo, porque aí sim nós estaremos utilizando a nossa mediunidade, né, inspiradora, a conversar com aquele espírito, a emanar fluidos que possam tirá-lo daquela ideia, afastá-lo daquele processo, certo? Então é muito importante. E o espírito, outra prece aqui agora para o próprio espírito obsessor, diz o seguinte: Deus, infinitamente bom, imploro a vossa misericórdia para o espírito que obsidia fulano.
Fazei-o entrever as divinas claridades, a fim de que ele veja o falso caminho em que está empenhado. Bons espíritos, ajudai-me a fazê-lo compreender que ele tem tudo a perder fazendo mal e tudo a ganhar fazendo bem. Espírito que vos comprazeis em atormentar fulano, escutai-me, porque eu vos digo, eu vos falo em nome de Deus. Se quiserdes refletir, compreendereis que o mal não pode impor-se ao bem e que não podeis ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Eles poderiam preservar fulano, sim, de todo golpe da vossa parte. Se não o fizeram, foi porque ele ou ela tinha uma prova a suportar. Mas quando essa prova tiver acabado, vos tirarão toda a ação sobre ele. O mal que lhes tendes feito, em lugar de prejudicá-lo, servirá para o seu adiantamento, e com isso não será senão mais feliz. Assim vossa maldade terá sido uma pura perda para vós e reverterá contra vós. Então é uma pergunta que sempre quem está recente na doutrina, ainda não teve oportunidade de se aprofundar, né, na nossa doutrina, escrita por Kardec, trazida por Chico Xavier, através de tantos autores, perguntam, né? Mas, poxa, por que Deus deixa fulano estar sobre o jugo de um espírito tão vingativo, tão mau? Por que ele deixa fulano sofrer tanto, né? Isso não é motivo para a nossa indignação, de forma alguma. Sabe por quê? Porque nós desconhecemos completamente o histórico de quem está sendo obsidiado. Certo? Não, e se é necessário que ele tenha aquela convivência com o seu obsessor por um tempo, porque nada é para sempre, é porque alguma lição ele vai tirar daquilo. Percebe? Porque é uma consequência. Deus se manifesta através da nossa consciência. Então, quando nós trazemos a consciência sobrecarregada, da nossa consciência ditando-nos que aquilo precisa ser ajustado, nós nos colocamos vulneráveis automaticamente à influência do obsessor. Certo? E se isso ocorre, é por conta desta prova. Mas vou repetir o que eles falaram, não é para sempre. E quem vai ser? Aí fala, então o obsessor, né, ele não está fazendo tão mal assim. Se ele está sendo um instrumento, né, de saneamento, né, de todo o mal que o obsidiado tenha feito, não é tão ruim assim. Não. Veja bem, tudo que nós fazemos, nós somos responsáveis sim. Porque aquele espírito obsessor, ele poderia até ser atraído pelo obsidiado, mas ele poderia observar, ele poderia não ter o sentido de vingança tão calcificado, ele poderia incomodar por um tempo e depois resolver seguir outro plano no seu processo evolutivo, não é mesmo? Então, mas ele não, nenhuma das partes fez isso. Então elas vão ter que se resolverem por um tempo. Mas para isso, é como as doenças. Nós temos doenças recalcitrantes, doenças que minam o nosso organismo, mas por outro lado, nós temos a ciência, nós temos os medicamentos, nós temos as cirurgias. Não é assim? Então nenhum de nós está condenado. E a maioria das nossas doenças, ou digo até quase todas, elas são de algum modo facilitadas por nós, ou provocadas. Também não adianta, isso a gente nem precisa, né? A gente sabe disso. Mas não é por isso que nós estamos condenados, nós podemos ser curados, certo? Restabelecidos, do mesmo modo obsidiado. Então aí continuando falando, essa conversa com o obsessor, eles falam assim, Deus que é todo poderoso e os espíritos superiores, seus delegados, que são mais poderosos que vós,
Poderão, pois, por fim a essa obsessão, quando o quiserem, e vossa tenacidade se quebrará diante dessa suprema autoridade. Mas pelo fato mesmo de que Deus é bom, Ele quer vos deixar o mérito de cessá-la de vossa própria vontade. É uma moratória que vos é concedida. Se não a aproveitais, sofrereis as suas deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos vos esperam. Sereis forçado a implorar piedade e as vossas preces da vossa vítima, que já vos perdoa e ora por vós, o que é um grande mérito aos olhos de Deus, expressará a sua libertação. Aqui também tem uma lição profunda. Veja que estamos pedindo aqui pelo obsessor, mas a partir do pressuposto que o obsidiado está se esforçando, certo? Nós já lemos nos capítulos, duas reuniões atrás, que a melhor ferramenta para quem está passando por um processo obsessivo é a modificação íntima, mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de agir, buscar compreender o outro, buscar praticar a boa vontade para com seu semelhante, ou seja, fazer uma reforma moral, eliminar ou amenizar os seus próprios defeitos. Então, o processo de desobsessão, ele envolve todo um trabalho. Não é o obsediado chegar lá, está passando mal, não sei o quê, e fala com o espírito para deixar aquele corpo. O obsediado, ele passa também por todo um processo que inclui o quê? Todo um trabalho psicológico. Nada mais é do que isso. Uma casa espírita é um grande consultório, né, de psicoterapia, né? Psicoterapia da alma, certo? Então nós, na casa espírita, buscamos inspiração, buscamos orientação, temos toda a oportunidade de modificar a nossa conduta. Aí, esta prece que está sendo dirigida ao obsessor faz todo sentido, porque ele já te perdoou. Perdoa-o, deixe-o, porque ele já te perdoou. Percebe a diferença? Agora, se o outro não perdoou, se os dois continuam esgarniçados, vai continuar a obsessão. Existem casos até que o obsessor consegue ser sensibilizado, consegue um reajuste, e o obsidiado não. Sabiam? É difícil, mas acontece. Então, sorte, né? Mas que sorte de quem? Sorte não. Ainda bem, né? O obsessor sim. Agora o obsidiado está angariando mais complicações para a sua vida. O fato dele não perdoar, dele não mudar, dele continuar com os mesmos vícios. Percebe? Então, é um tratamento dos dois lados. E na prece deixa bem claro isso, hein? Ó, fulano já te perdoou. E você não vai perdoá-lo? Ele já está buscando novos rumos. Você vai continuar aí? Porque não é para sempre. Quando for forçoso, você não vai ter mais atuação sobre ele. E vai ter a sua vida totalmente complicada. Refletir, pois, enquanto é tempo, ainda porque a justiça de Deus se abaterá sobre vós como sobre todos os espíritos rebeldes. Pensai que o mal que fazeis neste momento terá forçosamente um fim, enquanto que se persistis no vosso endurecimento, vossos sofrimentos irão aumentando sem cessar. Quando estáveis sobre a terra, não teríeis achado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de um momento? Ocorre o mesmo. Agora que sois espíritos, que ganhais com o que fazeis,
o triste prazer de atormentar alguém, o que não vos impede de ser infeliz. O que quer que possais dizer, vos tornará ainda mais infeliz. Então, esse é um outro pressuposto. Todo obsessor é infeliz. Todos. Não tem espírito obsessor feliz. Não tem. Pode ser um obsessor que tem toda a aparência dourada, ele é infeliz. Porque o sentimento de vingança, o sentimento de dominação, tudo isso é próprio de almas doentes e infelizes. E mais infeliz ele vai ficar se não perdoar. Ao lado disso, vede que perdeis, olhai os bons espíritos que vos cercam e vede se sua sorte não é preferível à vossa. A felicidade que eles gozam será vosso quinhão, quando o quiserdes. O que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer o bem, em lugar de fazer o mal. Eu sei que não podeis vos transformar de repente, mas Deus não pede o impossível. O que Ele quer é a boa vontade. Experimentai, pois, e nós vos ajudaremos. Fazei com que logo possamos dizer por vós a prece pelos espíritos arrependidos, e não mais vos situar entre os maus espíritos, até que possais estar entre os bons. Aí tem um finalzinho, que é uma nota aqui de Allan Kardec, ele escreve: a cura das obsessões requer muita paciência, perseverança e devotamento. Ela exige tato, habilidade, para conduzir ao bem espíritos frequentemente muito perversos, endurecidos e astuciosos, porque há rebeldes em último grau. Na maioria dos casos é preciso se guiar segundo as circunstâncias, mas qualquer que seja o caráter do espírito, é um fato certo que não se obtém nada pela violência e pela ameaça. Toda influência está na ascendência moral. Então não adianta chegar com ameaça para o espírito obsessor, com violência. O êxito está na ascendência moral de quem está executando o trabalho de desobsessão. Uma outra verdade igualmente constatada pela experiência, assim como pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou sinais materiais quaisquer. Gente, é completamente ineficaz. E se houve algum sucesso na igreja, eu não conheço as histórias, mas pode ser que nesse público tenha alguém que fala: mas eu sei de um caso, tarará, tenho certeza de que não foi o ritual, não foram os crucifixos, as palavras diferentes que são ditas lá em latim, não é nada disso. Provavelmente tenha sido a moral do padre, da pessoa, o esforço que o obsediado tenha feito, entendeu? Pode ser que realmente, porque Deus atua em todo lugar. E onde haja boa vontade, onde haja uma retidão moral, um verdadeiro amor ao próximo, Deus atua. Não podemos nos esquecer. Mas que todos esses rituais são ineficazes, são. Os livros de não sei o quê, de cabala, não tem eficácia nenhuma. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e requer, por vezes, um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético, que são os passes, seja médico, para restabelecer o organismo. A causa, estando destruída, resta combater os efeitos. Então, não é, a gente tem
a paciência, então, a perseverança, a fé e principalmente a boa vontade, o amor ao próximo, de ambas as partes, hein? E daquele que está colaborando na tarefa de orientação do espírito, né? Então, a casa espírita, né? A casa espírita, o obsediado, o obsessor, os familiares, entenderam? Então, não pense nós, alguém está no processo obsessivo dentro da nossa casa. E aí a gente só vai que corre para lá e para cá, e quantos existem que não despejam os seus entes queridos, obsediados, em casas de saúde, de psiquiatria, né? Alegando. Isso aconteceu demais no passado. Não era à toa que os hospitais psiquiátricos eram superlotados, né, naquela situação. Então, muitos irmãos que estavam ali, eles estavam sim num processo obsessivo muito grave, né, que lhes trouxe muito prejuízo. E ficaram ao léu. E isso nada acaba, porque tudo continua, né, do outro lado da vida, vai saber. Agora, só para finalizar, eu queria que no livro dos médiuns, no capítulo, tem um capítulo que fala só da obsessão, que é o capítulo 23. E também achei assim uma curiosidade, porque a gente atribui muita coisa à obsessão, né? Ah, isso aqui não está tem obsessão, tem ação dos espíritos malignos aqui, né? Mas eu acho que eu esqueci de acender uma luz. Então a gente logo fica, né? Nossa, não está dando nada certo na minha vida. Isso é influência dos maus espíritos. Aí tem no item 253 dessa lição aqui, né? Que está falando da obsessão, Allan Kardec, o livro dos espíritos. Aí ele está aqui, ó. Cumpre todavia que se não atribuam à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais não raro decorrem da incúria ou da imprevidência. Ele conta um caso interessante, então, que um agricultor nos escreveu certo dia, relativamente ao seu gado. Ora eram vacas que morriam, ou deixavam de dar leite, ora eram os cavalos, os carneiros, ou os porcos, que sucumbiam. Fez muitas novenas, que nada remediaram o mal. Do mesmo modo que nada obteve com as missas que mandou celebrar, nem com os exorcismos que mandou praticar. Persuadiu-se, então, de acordo com o preconceito dos campos, de que lhe haviam enfeitiçado os animais. Supondo-nos, sem dúvida, dotados de um poder esconjurador maior do que o da cura da sua aldeia, impediu-nos o nosso parecer. Foi a seguinte resposta que obtivemos. Então foi consultado, né, um médico para saber o que os espíritos então falavam a respeito daquela consulta por carta daquele agricultor que estava muito desolado, porque sua criação, gado, tudo, ele perdia tudo, e haviam atribuído a um feitiço, né, de espíritos malignos sobre todos os animais. A resposta veio: a mortalidade ou as enfermidades do gado desse homem provém de que seus currais estão infectados e ele não os repara porque custa dinheiro, né? Então,
é um caso, né, um relato real, né, na época de Kardec, que ele traz aqui, mas o quanto não é verdade nos dias de hoje, né? Quantas coisas começam a acontecer na nossa casa? Ah, é uma quebradeira, quebra tudo lá na minha casa, ninguém está se entendendo, é porque isso, é... Quantos de nós, né? Parece que tem uma nuvem negra que pousou na casa da gente. Será que é a influência pretensiosa dos maus espíritos? A causa? Ou a causa está em nós? Em alguns casos, nós colaboramos e abrimos as portas para os maus espíritos, dentro de casa, né? Muitas das vezes está no quê? Ah, está no pai que só reclama, e não sei o quê, no relacionamento dos cônjuges, que aí extrapolam para toda a família, é o filho que não sei o quê, ninguém quer ouvir ninguém. Aí começam nada dá certo naquele núcleo familiar e a gente não sabe. Então fala assim, não, vocês estão com um mal olhado lá, ó, fizeram um trabalho para vocês. Será? Será? Porque nós, é o outro lado da moeda, hein? Porque nós criamos muitas das obsessões. E a gente não percebe. A gente não percebe. Quantos de nós não abre mão do temperamento? Né? Do temperamento, reclamão, derrotista, ou da rigidez excessiva, né? Em nome da lei, da moral, não sei o quê, e fecha para tudo. A gente tem que rever, né, a nossa conduta. Depois a gente reclama, né? Bom, gente, muito obrigada. Só mais uma coisa. Então, na partir da semana que vem, a gente começa com um livro que é o Espírito da Verdade, tá? É psicografado por Chico. Ele tem pequenos capítulos que fazem referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, por vários autores, tá? Então, a partir da semana que vem, acho que a gente já vai ter na livraria, quem quiser comprar. Pode falar. Gente, olha, no ano que vem, grande oportunidade de trabalho, hein? Porque nós temos o nosso trabalho em Diadema, de sábado principalmente, né? E nós estamos precisando de vários voluntários, ó, professor de dança e balé, professor de recursos humanos, eletrônica, tá? Uma grande oportunidade para a gente fazer dar um pouquinho de nós, né? Comparecendo todo sábado, ou se tiver mais de um professor, dá para ser de 15 em 15 dias, certo? Para ajudar a moçada a conhecer um pouco melhor aí, se encaixar no mercado de trabalho, né? Gente, muito obrigada. O almoço dia 4, eu falei, porque chegou bastante gente depois que o Maida falou. Gente, domingo é o nosso almoço, hein? Dia 4 de dezembro. Não é domingo agora, é no outro. Último almoço do daqui Natal. É o último almoço de Natal, viu, gente? Vamos prestigiar. Vai ser muito legal.